Minha gente, vamos falar sobre vários assuntos nesse vídeo. Fique atento porque fizemos um apanhado geral do que está acontecendo na politicalha do Brasil. Minha gente, finalmente desmascarado o processo do impeachment. Ministério Público diz que pedaladas do BNDES não é crime. Em despacho, o procurador alega que atrasos do governo para o banco não são operações de créditos ilegais. Os argumentos reforçam a defesa da presidente Dilma no processo de impeachment, que todo mundo sabe que é um golpe. Vou trazer os detalhes ainda neste vídeo. E mais uma do governo golpista de Temer. Sites evangélicos vão receber verbas do governo de Temer. O presidente interino em exercício disse durante um encontro com integrantes da Associação Brasileira de Mídias Evangélicas que os sites da religião podem receber verba de publicidade do governo federal. E mais, se comprometeu em sancionar o Dia da Mídia Evangélica se o projeto for aprovado pelo Congresso Nacional. É mais uma estratégia para pegar o povo evangélico que tem força em eleição e que realmente existem muitos evangélicos no Brasil e eles definem eleições em vários lugares. Ou seja, Temer está querendo um apoio agora dos irmãozinhos que às vezes são mal informados e creem que tudo que fazem com Deus e por Deus. Vamos desmascarar essa mentira de Temer nesse vídeo. E antes que eu me esqueça, saibam de uma coisa: o desfecho de Michel Temer será ainda pior do que o de Eduardo Cunha, porque Cunha continua deputado. Vamos falar sobre esses assuntos ainda nesse vídeo também. E o Valdir Maranhão, o presidente interino, aquele que ficou no lugar do Cunha, aquele que vai lá e vem cá, aceitou o pedido de impeachment de Michel Temer. Vamos ventilar esse assunto aqui. E o Bolsonaro é o fim. Além de ser um grandíssimo palhaço, agora está pensando que é astro pop. O Bolsonaro pulou do carro de som, o pessoal não segurou e ele caiu no chão. Você vai ver o vídeo e vamos comentar mais essa do tolo Bolsonaro. Você vai saber que um sortudo do Paraná, ele ganhou, minha gente, 12 vezes na loteria, não espalha. Ele é cotado para o lugar de Eduardo Cunha. Que sortudo, hein? Não pelo lugar do Eduardo Cunha, mas por ganhar 12 vezes na loteria. Tá bom. E mais, minha gente, aquele deputado que fez pirotecnia no golpe, na votação do impeachment, do verdadeiro golpe contra Dilma, é caçado. Todos os detalhes aqui nesse vídeo também. E para fechar, minha gente, Cunha chora, ao renunciar à presidência da Câmara e culpa o PT por perseguição. Tá bom, então. Depois vamos falar sobre esse assunto. O Cunha, eu estou rindo, porque não resta outra coisa a fazer a não ser rir, não só da justiça que não lhe mete na cadeia e dos políticos que têm rabo preso com você e não fazem absolutamente nada para tirar você de representante do povo. Que povo que você representa, o Cunha? Você foi votado pelos evangélicos que foram enganados por você, por aqueles outros pastores que apoiam essa sua conduta. É um absurdo. Você é a vergonha dos evangélicos que te colocaram no poder e a vergonha do Brasil. Temos vergonha de você. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. E vamos começando com chave de ouro. O Ministério Público diz que pedalada no BNDES não é crime. Não é não, minha gente. Demoraram, mas agora descobriram. A Procuradoria da República de Brasília, do Distrito Federal, entendeu que os atrasos em repasses do Tesouro Nacional para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, uma das ditas pedaladas para o golpe do governo Dilma Rousseff, não foram empréstimos ilegais. Chegaram à conclusão. A conclusão consta no despacho do procurador Ivan Marques, no qual ele arquiva procedimento aberto para apurar se houve crime de integrantes da equipe econômica nessas operações específicas. O procurador ainda, minha gente, vai se manifestar sobre outras ditas manobras atribuídas à gestão de Dilma Rousseff, inclusive os atrasos na transferência de recursos do Plano Safra para o Banco do Brasil. Um dos fundamentos formais do processo de impeachment, o grande golpe. Ele adianta que, nesse caso, sua posição será a mesma. Foi muito similar à prática e, possivelmente, eu vou dizer que não existe crime. Fechado, então. Ponto final. Vai continuar a grande palhaçada, o circo, lá no Congresso? Aqueles que não têm moral para julgar nem um batedor de carteira da esquina
vão querer julgar Dilma Rousseff? Está virando piada, está virando palhaçada, está um verdadeiro circo, estão fazendo a todos nós de palhaço. Impeachment é golpe, está claro, objetivo e direto. Vamos para as ruas, porque a rua é o local de defender a democracia plena no Brasil. Volta Dilma, fora Temer. Minha gente, mais uma do governo golpista Temer. Não que os evangélicos não mereçam, é claro que merecem. É claro que os sites evangélicos, as igrejas evangélicas merecem todo o apoio. Mas essa de dar para os sites evangélicos verbas, isso é um absurdo. O presidente interino golpista em exercício, Michel Temer, disse durante o encontro com integrantes da Associação Brasileira de Mídias Evangélicas que os sites evangélicos podem receber verba de publicidade do governo federal. O quão bonzinho é Temer. E se comprometeu a sancionar o Dia da Mídia Evangélica se o projeto for aprovado pelo Congresso Nacional. O presidente golpista Temer disse durante o encontro com integrantes da Associação Brasileira de Mídias Evangélicas que realmente poderá desembolsar dinheiro para o site evangélico. O presidente abriu uma porta para a inclusão de veículos evangélicos em campanhas publicitárias do governo federal, disse Orly Rodrigues, que é o presidente da associação. Todo mundo querendo dinheiro. É um absurdo um negócio desse. Evangélico tem que estar no púlpito pregando a palavra. Evangélico não tem que entrar em política. Basta, a gente já viu, não deu certo com Cunha. Os evangélicos foram enganados e votaram no Cunha. Não deu certo com Malafaia, que fala e não diz nada, que defende vários interesses dele mesmo e que não somou nada para o povo evangélico com relação à política. Ficou só naquela, defendeu Cunha e está aí. Caiu no ostracismo e seguramente vai cair no esquecimento. Absoluto e total. Agora tem o Magno Malta, que está aí surgindo como o novo Malafaia. Isso sem falar no Marco Feliciano, que não tem sabedoria nenhuma, que fala umas baboseiras, umas atrocidades, usando a Bíblia, interpretando ela do jeito que ele acha que deve. Não é bem assim. Há de se ter um mínimo de sabedoria para pregar a palavra de Deus. Fato. Gente, não dá certo. Púlpito, evangelismo e política não dá. Mas o Temer se reuniu com 40 pessoas da associação e aceitou o convite para discursar em um simpósio. E disse que vai sancionar o projeto de lei do senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, que quer instituir o Dia da Mídia Evangélica. A proposta precisa, claro, ser aprovada pelo Congresso Nacional. Ele estava no simpósio da ABME. O pessoal diz aí, acusa o Temer de satanista e etc e tal, fica aquela conversa para lá, conversa para cá. E esse assunto sobre o satanismo praticado por Michel Temer vem de uma declaração de um pastor que é ex-satanista, chamado Daniel Mastral. Alguns segmentos evangélicos não gostam da possibilidade de Michel Temer ser presidente do Brasil, interino ou não, porque foi mencionado num antigo rumor de que ele seja satanista. Anos atrás, ficou bem conhecido no Brasil o testemunho de Daniel Mastral, como eu disse. Ele é um ex-satanista convertido. Em seus livros da série Filho do Fogo, ele falava sobre seu pai ser uma importante figura política que tinha pacto sério com as trevas. Embora nunca tenha dado especificamente um nome, surgiram especulações que as características seriam condizentes com o então deputado à época Michel Temer e que desde 2011 é vice-presidente do Brasil. Portanto, aí está o porquê do porquê. Temer é satanista ou não? Segundo alguns artigos publicados, esses artigos mencionam que Daniel Mastral não disse absolutamente nada sobre isso, nem ligou Michel Temer a nada. E a gente fica no aguardo para saber um dia a verdade absoluta sobre isso. De preferência com as duas figuras, Daniel Mastral e Michel Temer, em viva voz, falando pra gente. O Brasil merece saber. Dito isto, Michel Temer agora está querendo pegar aí esse filão evangélico, que realmente decide a eleição, e ele não é bobo nem nada, está querendo esse apoio. Aqueles que são evangélicos têm que estar atentos ao que acontece nesse país. Chega de ser enganado, vocês também. O pessoal evangélico tem força na votação, tem um poder de voto na mão e não pode dar o poder para qualquer um. E ponto final. Minha gente, uma coisa é certa. O desfecho de Temer será ainda pior do que o de Eduardo Cunha. Pode ter certeza disso. A demora do Supremo Tribunal Federal em afastar Cunha permitiu que ele fizesse da casa mais importante da República um instrumento pessoal, cuja única finalidade
se resumiu a proteger e acobertar toda sorte de crimes, chantagens e ameaças, e aceitou o golpe contra Dilma Rousseff, eleita democraticamente. E ainda pior, permitiu que, com sua inércia, que ninguém entendeu ainda bem por quê, que não fizeram absolutamente nada a tempo, um traidor, covarde, através da chancela de corruptos, ocupasse um cargo que jamais teria pela vontade restrita e declarada do povo do Brasil. Definitivamente, a única coisa mais afrontosa que Eduardo Cunha, na presidência da Câmara, fez ao Brasil e ao seu povo é, sem dúvida, Michel Temer, na presidência do Brasil. Se ainda resta a Cunha o discurso de ter chegado à presidência da Câmara pela via dos votos, nem isso Temer pode alegar, é claro. A ilegalidade da presidência é ainda mais aviltante e se aprofunda à medida que se aprofunda a ruína de quem deu início a tudo isso. Humilhado, Eduardo Cunha saiu da presidência que tanto sonhou através de uma carta de renúncia ridícula que nada mais fez do que retardar toda a tragédia que foi a sua gestão. Michel Temer terá, independente do que aconteça no Senado, um desfecho ainda pior. É aguardar para ver a queda brutal do golpista Michel Temer. Quem viver, verá. E o Valdir Maranhão, minha gente, aceitou o pedido de impeachment de Michel Temer. Nesse caso, não é golpe, não. É justiça absoluta para uma pessoa que não teve escrúpulo e traiu a presidente desse país. O presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, aquele do bigodão, que o Tiririca disse que parecia com ele, por isso tirou o bigode. Aliás, o Tiririca também, francamente, que decepção. Um homem oriundo do povo votar a favor do impeachment de uma presidente eleita. Ou o Tiririca não sabe de nada, ou sabe de muita coisa e resolveu ficar por lá mesmo. Na época em que era candidato, todo mundo se lembra, ele disse que voltaria para dizer o que faziam e não voltou, nem para isso. Entendeu, abestado eleitor? Mas voltando ao assunto, o nosso bravo Maranhão El Bigodon acatou um pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer, apresentado à casa. O golpista Temer. Em resposta a uma questão de ordem do deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, Maranhão disse que a comissão especial do impeachment de Temer só não foi instalada porque ele não recebeu as indicações dos representantes por parte dos líderes partidários. Senhores líderes partidários, onde estão vocês, coniventes também com o golpe e com essa patifaria que está acontecendo no Brasil? A presidência desta casa já assinou ato de criação da comissão. Não se trata de inércia desta presidência. Faltam as indicações dos líderes partidários, disse Maranhão. Maranhão lavou as mãos para rimar e vamos aguardar para ver o que acontecerá. Impeachment de Temer já. Fora golpista. E aquela do Bolsonaro realmente ficou para a história. Ele pensou que era um popstar. O Bolsonaro pulou do carro de som, o pessoal não segurou e ele se estabacou do chão. Vamos ver o vídeo, claro. Depois da abertura do processo contra o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, acusado de apologia à tortura, o parlamentar apelou durante um comício na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele saltou de um carro de som, acreditando que o pessoal iria segurá-lo, mas acabou caindo no chão. Tadinho do Bolsonaro. O veículo estava acompanhado por algumas pessoas, poucas pessoas, entre elas o ator Paulo César Rocha. Quem é esse ator? Vamos ver agora, olha a cara dele aí. Ah, sim, é aquele que fazia o Paulo Cintura. Mas ele é ator? Para mim ele era professor de educação física. Ele fazia o Paulo Cintura da escolinha do professor Raimundo. Bolsonaro arriscou e acabou se dando mal. O vídeo já é um grande viral nas redes sociais e a gente vai conferir essa queda do Bolsonaro. Vamos ver o vídeo do Bolsonaro e já já a gente volta. É rapidinho. Agradecer aí a galera de Niterói, de São Gonçalo, de Caxias, Saboraí. Bolsonaro,
Toma vergonha. Vai pra casa descansar, Bolsonaro. Vai tomar um remedinho. Fica sossegado, filho. Já passou dos limites, Bolsonaro. Minha gente, parece mentira, mas dizem que é a mais pura verdade. Paranaense que ganhou 12 vezes na loteria é cotado para o lugar de Cunha. Começou tudo, hein? Com a renúncia de Eduardo Cunha, o Cunha renunciou do PMDB do Rio de Janeiro, da presidência da Câmara Federal, o deputado paranaense Fernando Giacobo, nome bonito, do PR do Paraná, é um dos mais cotados para assumir a presidência da casa. O presidente em exercício, Valdir Maranhão, o que aceitou o impeachment do Michel Temer, do PP do Maranhão, tem um prazo de até 5 sessões para realizar novas eleições. Segundo o líder do governo na Câmara, André Moura, do PSC, de Sergipe, além de Jacobo Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, e Rodrigo Maia, minha gente, do DEM do Rio de Janeiro, ele é o filho do César Maia, que foi prefeito do Rio. Aliás, o César Maia sumiu, né? Ele gostava de criar factoide, desapareceu. Estão entre os mais cotados. Desde que Eduardo Cunha, do PMDB, foi afastado pelo Supremo, aliás, foi afastado tardiamente. O Brasil não entendeu porque demoraram tanto. Ou o Brasil já entendeu tudo. Giacobo, que é vice-presidente da casa, presidiu 30 das 33 sessões. Apenas uma foi comandada pelo presidente interino Valdir Maranhão. Giacobo já foi réu no Supremo Tribunal Federal em 3 ações, minha gente, que foram prescritas, e ganhou na loteria 12 vezes em um período de 14 dias em 1997. Vai ter sorte assim lá mesmo. Vamos aguardar para ver. Que filhinho de sorte, hein? Pois é. Então, minha gente, e aquele outro filhinho, aquele deputado que fez pirotecnia no golpe, na votação do impeachment, do dito impeachment de Dilma Rousseff, foi cassado. É brincadeira? Não, é verdade verdadeira. Esse deputado, o federal Vladimir Costa, do SD, que ganhou os holofotes da mídia após fazer pirotecnia na Câmara, comemorando o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, do PT, teve decisão desfavorável no Tribunal Regional Eleitoral em função de irregularidades na prestação de contas da eleição de 2014. Segundo informações da TV RBA, o Diário Oficial do Tribunal deve publicar a sentença contra Costa na segunda-feira. Ele pode ainda recorrer da decisão. Todo mundo lembra, ele pegou aquela coisa de que faz aniversário, aquela bomba, soltou aquele montão de papel colorido. É um filhinho, é muita palhaçada. De acordo com fonte do TRE, ouvida, entre as irregularidades que causam a decisão estão o recebimento de recursos financeiros para a campanha oriundos de fontes não declaradas. Já viu? Bem como a omissão na declaração de montante que chega a 410.800. A relatora da representação foi a juíza federal Luciana Daives Pereira. O processo foi aberto pelo Ministério Público Eleitoral entrar com representação referente aos gastos da campanha eleitoral de 2014. É brincadeira. Se gritar, pega ladrão, como diz a música. Não fica meu irmão. E para fechar essa bagaça, Cunha chora. Chorou, caiu aos prantos ao renunciar à presidência da Câmara e culpa sabem quem? O PT por perseguição. Por 2 vezes, Eduardo Cunha ensaiou um choro, embargando a voz ao ler o pronunciamento de renúncia à presidência da Câmara. Você viu, mas vai rever. Você já viu, mas vai rever esse momento patético. O homem de gelo parece estar perdendo o controle, porque é muito difícil que, mesmo deixando o posto, possa salvar o seu mandato e o foro privilegiado que dispõe como deputado. Daí então,
A possibilidade de Cunha recuperar as condições de ser decisivo na decisão sobre quem irá ser eleito presidente da Câmara vai para as concunhas. E não mais cabe ao Cunha, só para fazer um trocadilho. Minha gente, o que altera, no seu caso, é que agora ele vai para o Supremo Tribunal de Justiça e passa a ser examinado pela segunda turma do tribunal. Gilmar Mendes preside e seus integrantes são Celso de Mello, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Teori Zavascki. Mas o Gilmar Mendes está lá, viu? É inevitável que PSDB e DEM sofram um imenso desgaste. Resta saber o que Temer prometeu a Cunha, além do conforto espiritual, que ele disse ter dado no domingo, ao recebê-lo no Palácio do Jaburu. Oh, que conforto espiritual o Temer deu para ele, hein? Desesperadora é pouco para definir a situação de Eduardo Cunha. Minha gente, falando sério, a renúncia de Cunha foi manobra para tirar Maranhão, salvar Cunha e tirar o impeachment de Temer. O Maranhão evitou que Cunha manobrasse para salvar do CCJ e passou ordem de impeachment de Temer. Será que agora haverá novas eleições? Com a renúncia de Eduardo Cunha ao comando da Câmara dos Deputados, o presidente em exercício, Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, como eu disse, terá prazo de até 5 sessões para realizar a eleição para preencher o cargo até fevereiro de 2017, quando acabaria o mandato de Cunha na presidência. Porém, a manobra de Cunha é claríssima. A renúncia do Cunha à presidência da Câmara teve aquela repercussão que todo mundo sabe. Eduardo Cunha já conseguiu uma primeira medida favorável, o adiamento da votação do recurso dele na Comissão de Constituição e Justiça. Essa renúncia do Cunha à presidência da Câmara não deveria parar o processo de cassação do mandato dele. O processo tem que seguir normalmente, como prevê o regimento da Câmara. Mas Cunha e seus aliados, sabe como é que é, né? Todo mundo ali naquela reunião de bacana, todo mundo se entende, todos sabem o que os outros fizeram no verão passado e não foram coisas boas. Eles operam para que a renúncia seja retribuída com o perdão político para o acusado de mentir sobre contas na Suíça. E como mentiu Cunha, hein? Daqui a pouco ele vai mentir que não tem nem mulher. Já que não tem conta na Suíça, não tem mulher nem filha que tem conta na Suíça, não é mesmo? Claro. Com toda a boa vontade do Palácio do Planalto, Sr. Temer, tentam trocar o ato por uma vitória na Comissão de Constituição e Justiça e já deram passos. Como parte do acordo, Cunha apresentou um novo pedido à Comissão de Constituição e Justiça, alegando que todo o processo do Conselho de Ética foi decidido com base no fato de ele ser presidente da Câmara. E agora que ele não tem mais o cargo, o processo, no argumento de Cunha, teria que ser refeito. É mais um filhinho. O presidente do CCJ, Osmar Seraglio, adiou a reunião da comissão. Na prática, a comissão pode decidir simplesmente devolver o caso para o Conselho de Ética. Vamos aguardar para ver. O circo está armado. E o que acontecerá com Cunha? Tem manobra? Tem. Vamos agora ver o vídeo do chororô do Eduardo Cunha. Oh, traz o lenço para o Cunha. Mas, minha gente, antes que eu me esqueça e antes do chororô de Cunha, fora Temer, volta Dilma. A democracia clama por justiça. O Brasil quer democracia plena. Basta de golpe e de palhaçada nessa pátria mãe gentil. E está dito. Chora, Cunha! Quero agradecer a Deus pela oportunidade de presidir a Câmara dos Deputados do meu país. Quero agradecer ao meu partido e a todos os deputados que elegeram no primeiro turno em fevereiro de 2015. Quero agradecer a todos que me apoiaram e me apoiam no meio dessa perseguição e vingança de que sou vítima. Quero agradecer especialmente a minha família, os meus algozes
não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Usam a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir. Tenho a consciência tranquila, não só da minha inocência, bem como de ter contribuído para que o meu país se tornasse melhor e se livrasse do criminoso governo do PT. A história fará justiça ao ato de coragem que teve a Câmara dos Deputados sob o meu comando de abrir o processo de impeachment, que culminou com o afastamento da presidente, retirando o país do caos instaurado pela criminosa e desastrada gestão que tanto ódio provocou na sociedade brasileira, deixando como legado o saldo de 13 milhões de desempregados e o total descontrole das contas públicas.